Então, gente, na introdução é isso, tá? Na introdução de novo, a introdução vem abaixo lá, tem a capa, tem a folha de rosto, tem o sumário. O primeiro item, então, de construção é a introdução. Na capa lá não vai ter mistério, né? É o nome do plano de gestão que vocês estão fazendo, o nome da empresa, né? O nome dos integrantes, tá? E depois, né, vem então a introdução, tá? Na introdução, vocês vão contar que empresa é essa, por que escolheram essa empresa, os dados principais e vão falar, né, que neste plano de gestão de pessoas está sendo estruturada a área de RH da empresa hora planejada nos seus subsistemas, quais sejam treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e assim por diante. Tá? Então, uma introdução breve. Né? Não precisam fazer 2, 3 páginas de introdução. Né? Então, são 4, 5 parágrafos no máximo, vocês já cumprem com essa etapa da introdução. Tá? Bom, vocês viram que na introdução tem que falar dos dados da empresa. Que dados são esses? Tá? Bom, então, os dados da empresa, vocês vão informar o nome da empresa que está sendo criada. Vocês vão dar um nome, né, para essa empresa, tá? E vão identificar ali os sócios, é claro, né? Quem são esses sócios, que são os consultores, né? Os 5 integrantes, né? Então, vocês vão dar um nome para essa empresa. Vou colocar um CNPJ fictício ali, tá? O nome da empresa, em geral, né? Ele tem uma forma de fazer. Então, a gente fala do setor, o ramo de atuação, às vezes tem um nome fantasia junto e depois tem, né, a parte jurídica da empresa. Tá? A parte jurídica não é, né, o foco do plano de gestão de pessoas, vocês podem colocar limitada, né, ou SA. Tá? A gente não vai entrar nessa parte jurídica. Né? Então, vocês vão colocar lá. Se é um comércio, como é que começa? Comércio. Se é do ramo do vestuário, comércio de vestuário, XYZ limitada. Né? Se é uma prestadora de serviços, né? Serviços de encanamento. Serviços de encanamento, ou seja, o setor econômico e o ramo, né? Serviço de encanamento, serviços é o setor, encanamento é o ramo, XYZ limitada. O que é esse XYZ? Pode ser um nome fantasia, ali, dentro do próprio nome, né, da empresa, a gente chama isso de razão social, tá? O nome fantasia, em geral, é aquele utilizado no marketing da empresa, né? Que aparece, né, nos panfletos, né, nos outdoors, né, na fachada da loja, no logotipo, né, nos impressos da empresa, aparecem no site, né, nas mídias sociais. Tá? Então, digamos, né, que a empresa Comércio de Vestuário Renner Limitada, ou Renner SA, né, seria o nome da Renner, tá? Então, onde ela atua? Qual o setor? Comércio. Dentro do comércio, qual o ramo? Vestuário. Qual o nome fantasia? Renner. Qual o tipo jurídico? Aí, ou SA ou limitada, né? Tanto faz, a gente não vai entrar nesse detalhe como a gente falou, tá? Mas aí vocês têm o nome de batismo da empresa de vocês. Vocês vão ter que definir primeiro qual é o setor e o ramo, e depois cria um nome fantasia. Tá? Sendo assim, você já tem o dado inicial da empresa, o nome dela. Depois cria um CNPJ fictício. Tá? O número, em geral, são 16 dígitos. Tá? Então, é um número com 16 dígitos. E apresentar os sócios. Né? Nome de cada sócio da empresa. Tá? Cada consultor, né, de RH vai ser um sócio ali, né? Alguém que faz parte da estrutura da empresa. Bom, depois de criar o nome, né, a forma jurídica, lá, a razão social da empresa, vocês podem criar um logotipo, né, uma imagem visual. Tá? Então, a gente está dizendo que empresa é essa. Ela tem um nome para a empresa, ela tem um setor, ela tem um ramo, e ela vai ter um logotipo, né, vai ter ali uma identidade visual. Tá? Bem simples, tá? Vocês podem utilizar o aplicativo Canva, né, o site do Canva, ou o próprio Wix, ou o Freelogo. Montem um logotipo simples, né, que identifique a empresa de vocês, com as cores que tenham a ver com o tipo de negócio.
tá? Algo simples de ser feito. Larissa levantou a mão, pode falar. Oi, Sor, desculpa te interromper, só queria tirar uma dúvida. No Moodle tem um modelo com capa, com todas as informações, só que tem que completar. Eu queria saber se eu posso usar de base para a gente ir fazendo um começo. Esse arquivo que tu está falando é o arquivo de cada etapa. Tu já acessou o Classroom? Sim, sim. Tu clicou na etapa 1? Não, cheguei a abrir o link ainda. Isso, clica na etapa 1, tu vai ver que ali tem um arquivo chamado roteiro do projeto. E ali está todos os elementos passo a passo desse roteiro. Lembra que a gente falou disso ali no contrato pedagógico? As etapas? Cada etapa, está aqui o roteiro, vocês clicam e é ali que vocês vão fazer a entrega, tá? Esse mesmo roteiro, tá? Tá bom, entendi. Obrigada, Sor. Nada. Muito bem. Boa pergunta da colega, né? É esse mesmo roteiro, tá? O que está lá no Moodle é esse roteiro que está aqui, né? Tá? Não tem problema nenhum. Muito bem. Bom, criamos lá a empresa, né? Tem nome agora, sabemos o setor, sabemos o ramo, né? Vou criar um logotipo, né? Para essa empresa, tá? Então já tenho, né, alguns elementos importantes aí, né? Porque a depender do setor, depender do ramo de atuação, né, da empresa que eu estou criando, eu vou seguir determinada linha, né? Dentro dos meus subsistemas de RH, tá? Então essa identidade inicial, né? Da empresa é importante, né? Dizer o que ela é, o que ela faz, enfim, tá? E cria um logotipo para dar uma identidade para a empresa. Tá? Isso está aqui dentro do item 1, né? Na introdução, onde tem ali dados da empresa. Tá? Nome, logotipo, está incluído em dados da empresa. E um slogan, né? Uma frase que cria algum tipo de conexão com o mercado público da empresa que vocês estão criando. Tá? Então, criei lá um nome da empresa, um logotipo e agora um slogan, ou seja, uma frase. Então, vamos pegar o exemplo do Zafari. Tá? Comércio de gêneros alimentícios, né? Seu Zafari S.A. Tá? Esse é o nome da empresa, o logotipo deles é o esquilo, mas qual é o slogan, a frase, né, que conecta a empresa com o mercado dela, do Zafari? Alguém lembra? Zafari é uma rede de supermercado, né? Não tem problema se ninguém lembra. O slogan deles é economizar é comprar bem. Esse é o slogan do Zafari. Economizar é comprar bem. O que eles pensaram? Como é que eu vou me conectar com o meu público e dizer para eles que eles têm que comprar dentro do meu supermercado? Vou dizer para eles que o produto aqui é de qualidade, porque economizar é comprar bem, então não compra barato no outro lugar. Aqui tu vai pagar um pouquinho caro, mais caro, mas tu vai ser bem atendido, os produtos são de qualidade, enfim. Essa é a ideia por trás dessa frase. Tá? Esses três elementos fazem parte, né, dos dados da empresa de vocês. O nome da empresa, né, com setor e ramo, né, o logotipo e o slogan vão dar uma identidade, uma cara. Quem é essa empresa? Que empresa é essa que está sendo criada por esse grupo? Né? Fechou o item 1, introdução. Então, vejam que não são elementos que vão demandar, né, muita construção textual, né? No item 1 lá, tem uma construção textual, né? Uns 4 parágrafos, que nem a gente falou ali, né? Que a gente vai falar, né? Os dados da empresa aí vai falar a respeito dos subsistemas, vai apresentar um nome, um logotipo e um slogan, tá? Então, não é um elemento que trará muito desenvolvimento textual para vocês, a introdução, né? Como nós falamos, esse core vai estar mais na segunda etapa, tá? Esses elementos aqui da etapa 1, eles são mais enxutos, mais breves. Tá? O segundo elemento da etapa 1 é o objetivo. Tá? Então, o leitor de vocês, né,
aquele indivíduo que está lendo o plano de gestão de pessoas, né, os interessados, né, no trabalho de vocês, vocês vão colocar no objetivo, né, o que é mais importante, o que é fundamental, né, nesse plano de gestão de pessoas que vocês estão fazendo. Tá? Claro, a gente já deu essa dica desde o início, né? O mais importante são os subsistemas, né, de RH. Tá? E aqui vocês vão colocar em forma de conceitos, tá? O que é cada um desses subsistemas. Então, o nosso objetivo, dentro da empresa que foi criada, é constituir os sistemas, os subsistemas de RH. Subsistema de recrutamento e seleção e a gente fala o que é. Tá? Ou coloca segundo que é Venato, publicação ano tal, né? Aí com as palavras do grupo, sem cópia textual, porque isso não pode no trabalho acadêmico, né? Com as palavras de vocês, o que é recrutamento e seleção. E ele vai falando de cada subsistema. Tá? Então aqui, descreve os conceitos de cada subsistema, dizendo qual é o objetivo daquele subsistema dentro da empresa. Então, recrutamento e seleção e o objetivo do recrutamento e seleção ponto. Vai para o próximo subsistema. Tá? Isso que vai ser desenvolvido no item objetivo. Tá, gente? Simples e direto, né? Eu digo o que é o subsistema, o objetivo dele, um parágrafo, vou para o próximo. Tem 5 subsistemas, tem 6. Quantos parágrafos vai dar no objetivo? 5 ou 6, né? Certo? Tranquilo aqui, pessoal? Muito importante, tá? Eu vou citar o autor, né? E a gente sabe que tem que ter no mínimo 3 autores ao longo do trabalho. Então, eu vou citar aqui. Segundo que é Venato, entre parênteses, 2010, que é o ano da publicação do livro dele. Né? Recrutamento e seleção e aí vocês falam com as palavras de vocês o que leram lá no que é Venato. Ponto. Isso é uma citação indireta. O que vocês precisam fazer? Usei um autor no meu trabalho. Eu vou lá nas referências bibliográficas, depois lá no final, então tem que deixar anotado, né, de que livro que eu tirei isso. Lá no final, na etapa 4, tem lá, referências bibliográficas. Aí lá eu preciso colocar em ordem alfabética o nome do autor, né? Se foi o primeiro, né? Em ordem alfabética, o que é Venato, título do livro, o ano da publicação do livro, editora, e assim por diante, tá? Tem uma forma de fazer isso, né? De colocar essas referências. Vou disponibilizar para vocês também ali, né? Essa dica de como colocar as referências, tá? Esses materiais que vocês consultaram, tá? Esse material é um material complementar que eu já estou postando aqui no Classroom para vocês. Aí na aba Atividades, vocês vão em Material Complementar, que já está postado agora, nesse exato momento. Tem um PDF ali que chama Como Fazer Referências Bibliográficas, mostrando para vocês como é que vocês vão colocar isso lá no arquivo, tá? Mas aqui, os objetivos ficou claro, né? Cada subsistema, o que ele é, para que ele serve, né? Usa um autor, coloca lá depois, né? Segundo fulano de tal aqui, lá depois o nome dele, né? O livro, o ano, né? Todos os dados lá nas referências bibliográficas, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguém tinha mandado um chat aqui. Já tinha passado, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir adiante? Professor, e se no dia a dia que a gente estiver fazendo o trabalho e não tiver aula no dia, assim, pra gente perguntar, a gente pode mandar um e-mail para ti? Manda e-mail, mas recomendo sempre, né, consultar, né, os materiais que a gente está utilizando, tá? Tá. Tanto os slides, quanto os vídeos que estão sendo gravados, tá? Conversar com o teu próprio grupo também, tá? Porque eu respondo, tá, os e-mails de vocês, mas às vezes demora um pouquinho, né? Porque imagina, hoje eu estou aqui com vocês, de manhã eu tenho uma turma de plano de negócio, depois eu tenho outra turma de plano de negócio, então em cada turno eu tenho uma turma, né? Então, enquanto eu estou dando aula, eu não consigo responder o e-mail, né? Entende?
Até por isso eu não uso o WhatsApp, né? Porque eu não consigo responder o WhatsApp, né? Porque eu estou dando aula, né? Então fica difícil, aí vocês ficam ansiosos porque eu não respondi. Então por isso as aulas estão ao vivo, para vocês tirarem as dúvidas durante a aula, por isso elas são gravadas, para vocês assistirem de novo, né? Mas sim, tá? Só peço paciência, né? Em relação aos e-mails, Tá bom. porque se eu não estou respondendo é porque eu estou dando aula, né? Aí naquele momento eu não consigo responder, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Muito bem. Muito boa participação da colega. Mais alguém gostaria de participar? Fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Se vocês não têm, né? Eu sigo adiante. Qualquer momento vocês podem interromper para fazer pergunta, seja ao vivo ou seja pelo chat, tá? Sendo que o chat, enquanto eu estou falando aqui, às vezes eu não estou percebendo que tem chat ali. Agora, se vocês têm uma dúvida emergente, né? Querem ser respondidos o mais breve possível, né? Habilitem o microfone para fazer essa pergunta ao vivo, tá? Terceiro item da etapa 1, né? Que vocês precisam entregar até o dia 13, né? O grupo precisa entregar até o dia 13, através do líder. É a definição da empresa. Então, tem alguns outros elementos aqui que precisam ser desenvolvidos, né, pelo grupo. Talvez aqui da etapa 1, né, o item 3, é que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Mas não muito, né? Só um pouquinho mais, tá? Então, vocês vão apresentar um relato aqui, né, sobre as informações da empresa, falando, né, da missão, visão, valores da empresa, a localização dela, o organograma da empresa. Tá? Então, lembra que no início eu falei para vocês, vocês vão relembrar até de disciplinas lá do primeiro ciclo, né? Onde é que vocês viram missão, visão, valores no primeiro ciclo? Na disciplina de planejamento estratégico. Tá? Então, né, acaba sendo um trabalho de conclusão acaba sendo um apanhado do curso, né? Por inteiro, às vezes. Algumas partes, né, mais essenciais. Então, missão, visão, valores tem uma forma de fazer, e vocês precisam apresentar aqui, na definição da empresa, qual é a missão dessa empresa que foi criada, a sua visão e os valores. Apresentar uma localização, ou seja, um endereço, apresentar uma imagem, né, um mapa da localização da empresa. Então, um endereço e um print lá, né, no mapa, no Google Maps pode ser, tá? E o organograma da empresa. Vocês vão lembrar que o organograma vocês viram, né? Mais de uma disciplina. Às vezes viram em TGA, viram em OSM, né? E às vezes até em planejamento estratégico dentro do primeiro ciclo ainda, né? Então, vou fazer um organograma. Nesse organograma, vocês vão demonstrar como está estruturada a empresa de vocês, tá? As áreas, os departamentos, lá, os cargos. No mínimo 8 cargos tem que aparecer aí, né, nesse cronograma. No mínimo 8 departamentos, né, setores, né, dentro da empresa de vocês, tá? Então, vocês vão apresentar aí definições. Cada um desses itens que vocês forem construir, vão apresentar uma definição. Por exemplo, segundo fulano de tal, missão é tal coisa. Né? Apresenta-se a seguir a missão da empresa XYZ, e aí descrevem a missão, né? A visão, valores, e assim por diante. Tá? Então, elementos principais aqui. Definição da empresa, que não pode faltar missão, visão, valores, localização, com a imagem, mapa, o organograma, com no mínimo 8 cargos dentro desse organograma, citando autores, né? Definição segundo um determinado autor que vocês pesquisaram, tá? Lembrando, né, que o organograma, ele tem níveis hierárquicos, né? No topo tá a parte estratégica, né? Geralmente, na parte mais central, a gente tem os níveis táticos, né? E na parte mais inferior do organograma, nós temos os níveis operacionais. Esses 3 níveis devem aparecer no organograma de vocês, tá? Bom, dentre os setores de atividade que a empresa de vocês, que vocês vão elaborar, pode ser feita, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Vocês podem escolher outros, tá? São apenas alguns exemplos de setor. A gente tem setor industrial, setor comercial, setor de serviços, tem ainda o setor de tecnologias, né? Dentro de cada setor nós temos ramos, né? Então, no setor industrial tem indústria de móveis,
indústria de roupas, esquadrias, entre outros. Então, se vocês escolheram um setor, vocês podem escolher qualquer ramo dentro daquele setor, né? Dentro dos comércios, né? Nós temos ramos de restaurantes, mercado, então tem comércio, mas tem diversos ramos dentro de comércio. Isso é importante porque vocês vão ter que definir cargos, vão ter que estruturar um organograma com cargos, ou seja, o setor e o ramo que eu defini vai me indicar quais são as funções, quais são os cargos que eu vou ter que desenvolver dentro dessa empresa, tá? Então, obviamente, né, se eu escolher o setor comercial no ramo alimentício, restaurante, eu vou ter chefe de cozinha, eu vou ter copeiro, eu vou ter cozinheiro, eu vou ter, né, enfim, né, aqueles cargos que fazem parte desse tipo de empresa, né? Então, vai trazendo uma certa linha, né, de desenvolvimento para o trabalho de vocês, tá? Então, fiquem muito atentos, né, ao ramo e o setor escolhido, porque é dali que virá, né, os cargos. Eu vou projetar um sistema de recrutamento e seleção, né? Quais são, né, os elementos que eu vou estar recrutando e selecionando, né? Quais são os cargos que eu vou criar, né? Como vai ser o programa de cargos e salários, né? Vai vir daí, né? Do setor do ramo que foi escolhido, né? Tá? Aqui é só um apanhado geral, né? Vocês têm algumas ideias, né? Para criar a empresa de vocês. Bom, missão. Como é que a gente faz uma missão, né, de uma empresa? Tá? Vocês já viram isso lá em planejamento estratégico, mas eu trouxe aqui de novo para relembrar, né? Então, vocês vão trazer lá, né, um significado, né? Vão apresentar lá a missão, segundo o autor tal, é isso, isso, isso. E abaixo, vocês vão apresentar a missão da empresa de vocês. A missão da empresa, ora planejada, e apresenta a missão de vocês. Na missão, o que tem que aparecer? Está aqui, ó. Perguntas facilitadoras que orientam a confecção da missão. Então, na missão de vocês, tem que dizer o que a empresa faz, né? Para quem ela faz, o que ela faz, como, onde, né? E a responsabilidade social da empresa. Tá? Aqui tem um exemplo ao lado, né? Da Embratel, é a missão da Embratel. Essa missão dela aqui responde quase todas as perguntas, né? Para criar uma missão. O que ela faz? Presta serviços, né? Aí eu falo ramo, presta serviços, telecomunicações, né? Onde? Globalmente. Para quem? Destinado a atender as necessidades dos clientes. Onde? No Brasil, no exterior. De que forma? Com qualidade. Entendem? As perguntas ajudam a construir a missão. Então, vocês podem servir aqui dessa orientação para construir a missão da empresa de vocês, tá? Segundo o autor tal, missão é isso, e abaixo a missão da empresa de vocês. Tá? Visão, a mesma coisa, tá, gente? Segundo o autor tal, visão é tal coisa, e abaixo vocês apresentam a visão da empresa que vocês estão criando, tá? Então, temos aqui também algumas perguntas orientadoras para criar a visão, e ao lado tem um exemplo, né? A visão do Itaú, tá? Ao responder cada uma dessas perguntas, né, a gente está criando um parágrafo que condiz com as perguntas da visão. Qual o objetivo? Visão ao futuro, né? Ser o banco líder em performance, e assim por diante, né? No final, se construiu toda a missão, tá? Então, vocês vão utilizar essas questões para construir a missão, a visão da empresa de vocês, tá? Sempre muito breve, né? Segundo fulano de tal, né, tal autor, visão é tal coisa, e embaixo a visão da empresa de vocês, tá? E os valores, né, entre esses três, missão, visão e valores, os valores é o mais simples, né? São palavras-chave, né? São 4, 5, 6 palavras-chave que deixam claro, né, para o leitor e para o público, né, para os envolvidos, que tipo de relação a empresa de vocês quer ter com o mercado, com os clientes, com os fornecedores, né, com as entidades governamentais, né? Então, né, alguns exemplos, né, de valores: compromisso, ética, dedicação, confiabilidade, inovação. Claro que elas guardam relação com o tipo, né, da empresa e com a relação que ela quer ter com esses envolvidos, tá? Aqui é mais simples. Apresento também o conceito, né, de valores, depois façam uma listagem de 5, 6, né, palavras-chave, né, que definem a relação da empresa de vocês com esses envolvidos, tá? Localização. Na localização, como a gente viu ali, vocês vão apresentar o quê? O endereço, onde está localizada a empresa de vocês,
e uma imagem, um print, né, do Google Maps, pode ser, mostrando o mapa, né, com a localização onde vai estar a empresa de vocês. É só isso. Mas, se quiserem complementar, né, vocês podem descrever por que escolheram aquela localização, tá? Falando da infraestrutura, acesso a clientes, enfim, tá? Mas é isso. Localização, o endereço e a imagem da onde está a empresa, sendo que vocês podem complementar, tá? Falando a respeito do porquê escolheram aquele lugar, seria um parágrafo a mais ali abaixo dessa imagem. O organograma que tem que criar nessa etapa, tá? Como a gente falou, tem que ter no mínimo 3 níveis, né? Então, aqui está um organograma com 3 níveis, tá? Eu tenho aqui um nível estratégico, eu tenho um nível tático, eu tenho um nível operacional, tá? E eu vou colocar dentro dessas caixas, né, os nomes das áreas, né? Funções, cargos, né? Então, eu posso ter aqui, digamos que eu não tenho essa primeira caixa aqui, tá? Eu tenho essa segunda aqui. Então, eu tenho aqui em nível estratégico, eu tenho o gerente geral da empresa. Aí, depois, no nível tático, eu tenho lá um gerente de RH, eu tenho um gerente de departamento pessoal, eu tenho gerente administrativo, eu tenho gerente comercial, eu tenho gerente de vendas. E dentro de cada gerência, eu tenho os operacionais, né? Então, dentro da gerência de departamento pessoal, eu tenho lá, né, o analista de DP, eu tenho assistente de DP, eu tenho auxiliar de DP, que são os operacionais, tá? Esse é o organograma clássico, né, que vocês vão usar, que vocês montar, né, nessa etapa do trabalho de vocês, tá, gente? Dá para fazer isso aqui no Excel, né? Dá para fazer isso aqui no PowerPoint, dá para fazer isso aqui no próprio Word, né? Tirar, montar, claro, né? Tirar uma imagem e colocar no corpo do trabalho de vocês. Dá para fazer no Canva também, né? No Canva, isso tem uma série de ferramentas, né? Hoje em dia aí, a internet, aplicativos, sites, né, nos facilitam bastante a vida, né? O Canva é bom para isso também, tá? O Canva é bom para isso também. Legal, gente, a dica da colega aí, ó, o Canva, né? Dá para fazer quase tudo lá, né? Dá para fazer o logotipo, dá para fazer o organograma, né? Vários elementos gráficos aí, né? Vocês conseguem fazer lá no Canva. Tranquilo, e é fácil de usar, né? O Canva, ele é em português, né? Faz lá um login, uma senha, né? E, inclusive, fica salvo os trabalhos de vocês lá dentro, né? Legal. Bom, da etapa 1, né? Essa é a última parte, tá? A última parte da etapa 1. Definição do plano, né? Então, nesse elemento, nesse item, né? Vocês vão apresentar aí, dentro das informações que foram estipuladas, né? Os subsistemas, tá? Agora aqui é como esses subsistemas vão contribuir para essa empresa, tá? Como cada subsistema vai contribuir para essa empresa que vocês estão criando, tá? Lembram que num item anterior você tem que dizer o que é aquele subsistema e qual é o objetivo dele, né? São os conceitos, né? O que diz lá na teoria. Mas aqui na empresa de vocês, como que vai ajudar, né? Como é que cada subsistema vai contribuir dentro da empresa, tá? O recrutamento de seleção vai contribuir trazendo profissionais qualificados, né? Para o setor tal, né? O subsistema de treinamento e desenvolvimento vai fazer o desenvolvimento dos funcionários, né? A gente vai ter mais produtividade, maior ganho, um melhor ambiente, um melhor clima de trabalho, uma cultura organizacional positiva. Aí vocês vão falar de cada subsistema e como cada um deles vai contribuir para a empresa, tá? E aí fecha, então, né, essa primeira etapa, né, do plano, tá, gente? Então, essa é a etapa 1, que vocês agora vão ter que se reunir em grupo, tá? E começar a produzir, tá? A entrega é, conforme a gente combinou, né? Até o dia 13, tá? Tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas, anseios? Antes da gente fazer o nosso intervalinho aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? É para entregar nessa sexta-feira, professor. Dia 13.
Dia 13. Sexta-feira agora tem aula, né? Sim, então é sábado que vai cair? Isso, até as 23h59 do sábado. Então, dá, inclusive, né, para o grupo se reunir no sábado, né, fazer um fechamento ali, antes de fazer a entrega, né? Tá bom, obrigada. Obrigado pela pergunta. Vamos fazer um intervalo, então, gente? Pode ser, professor. Tá. Então, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, tá? Então, são 9h15, 9h30 a gente volta no intervalo. Eu vou permanecer conectado aqui, né? Das 9h30 até as 9h55, né? Porque às 5 minutos antes eu tenho que fechar a sala aqui, né? Para poder descer, a escola vai fechar, né? Nesse período, das 9h30 até ali, 5 minutos antes das 10, eu vou fazer, na volta do intervalo, a chamada e vou ficar disponível para vocês para atender dúvidas, tá? Vocês vão estar se reunindo no grupo, né? No grupo do WhatsApp, numa videochamada, já para dividir tarefas, né? E pensar que empresa vai ser essa, o que cada um vai fazer, né? Definir setor, ramo de atividade, né? E começar a fazer o trabalho andar. Eu vou estar aqui para ajudar vocês, né? Trazendo orientações nas dúvidas que vocês tiverem, mas esse segundo momento é do grupo trabalhar para essa construção, tá? Na aula da sexta-feira, vamos falar da etapa 2, mas é claro, né? Antes de começar a aula da etapa 2, na sexta-feira, a gente abre um espaço para dúvidas e perguntas, né? Que possam ter ficado da etapa 1. Combinado? Sim. Muito bem. Então tá, gente. Eu fecho a câmera e o microfone agora. 9h30 eu abro de novo para fazer a nossa chamada, né? E vocês ficam livres aí para se reunir com o grupo de vocês, tá? Um bom intervalo, gente. Um bom lanche aí. Até breve. Obrigada igualmente.